Hoje o nosso episódio está especial. Nós vamos falar algo que quase ninguém explica com muita clareza. Vamos falar da saúde íntima da mulher após o parto, com o nosso especialista, o Dr. Fábio, especialista em gestação de alto risco e a saúde íntima da mulher. Perfeito, prazer, Glau, obrigado pelo convite e vamos conversar sobre o que é interessante. E o assunto é bom, viu, doutor? O assunto rende O assunto rende, pega fogo e do jeito que eu gosto. e tenho certeza que tem várias mamães aí interessadas nesse assunto. Exatamente, assim, nós vamos começar falando um pouquinho aí sobre a gestação de alto risco, mas antes, por favor, apresente-se, fale nas suas redes sociais, porque eu tenho certeza que a mulherada vai querer saber mais. Perfeito. Então, me chamo Fábio, prazer para quem está nos assistindo aí. Eu sou médico há 12 anos, formado pela Universidade Federal de Campina Grande. Fiz ginecologia e obstetrícia na maternidade escola e fiz especialização em estética íntima também em São Paulo. E aí estamos trabalhando com o que gostamos de fato, feliz no dia a dia e mais feliz ainda de levar o que é mais caro, informação de qualidade. E para o momento, talvez o momento mais precioso de uma mulher, que é colocar uma vida ao mundo. Eu acho que os homens devem invejar muito essa Não é? sensação, né? E mais ainda o parto. Então eu tenho o acompanhamento como pré-natal, acho que como algo vocacional mesmo. Eu lembro que família grande do interior e sempre tinha uma tia grávida, né? E eu ali na criança, adolescente, sempre tinha tia grávida. E eu comecei a admirar a barriga, né? O formato da gestante. E comecei a ter um carinho de passar a mão de toda buchuda. Sei que hoje em dia é até considerado antiético, mas na minha época não era muito não, porque eu já sou dos Mas dá antigamente. vontade, doutor, de Dá passar a mão. vontade, Ai, né? meu Deus. Eu acho E que eu, é essa energia, né? A gestante é algo diferente, é algo especial, é algo... trabalhar com gestação, para mim, é leveza, é amor, é vida, de fato mesmo. E aí resolvi enfrentar isso. Não é fácil, né? Afinal de contas, é uma vida, né? É muita expectativa gerada, mas a gente acredita que nós estamos aqui para fazer o diferencial, o diferente. A obstetrícia tem melhorado muito e grande parte dessa melhoria se dá a uma proximidade, né? A uma conexão do médico com a paciente. Antigamente, né? Não tinha o hábito de visitar tanto o obstetra, de ter essa proximidade, de ter alguém para você chamar de seu obstetra, seu médico mesmo de fato, né? antigamente era um médico da família, não era? Que Exato. ia e era responsável por tudo. Ainda sabe lá, eu É. trabalho também no interior e a gente vai conversar um pouquinho sobre as gestações de alto risco, né? Mas as gestações de baixo risco, por exemplo, elas podem ser manejadas integralmente pelo médico da saúde comunitária e da família. E ele tem sim capacitação para isso. É mesmo? Não Sim, precisa ser obstetra? não, Sendo um não. médico da família, Sim, ele tem, assim como as enfermeiras as enfermeiras obstetras, né? também tem essa autonomia para, em conjunto com o médico da estratégia da saúde da família, manejar uma gestação de baixo risco sem nenhum problema. E é até interessante a gente entrar nesse assunto, né? Porque você tinha perguntado sobre gestação de alto risco e eu acho esse termo um pouco É um carregado. pouco assim, era isso que assim deve dar uma sensação na gestante quando ela recebe o diagnóstico de dizer assim, você é uma gestante de alto risco. Perfeito. Não podia ter outro nomezinho, não? Eita, eu acho que eu sou desse time que vai querer Ressignificar. ressignificar, né, esse nome. Eu acho que você falou bem verdade. É um peso que a gestante carrega, né? Muitas vezes ser diagnosticada com uma gestação de alto risco é uma sentença de fracasso, de medo, né, de limitações.
E eu acho que não deve ser assim. Eu acho que deve ser leve, inclusive nas comorbidades, né? O que torna uma gestação de alto risco, né? São fatores, seja ele maternos ou fetais, que eleva o risco de complicação na gravidez, ou no parto ou no pós-parto. Então, nem toda gestação de alto risco é uma sentença de algo grave. É isso que eu ia É de dizer. risco para quê? Tem gestação que é de alto risco porque tem chance do bebê nascer mais cedo, um parto prematuro. Tem gestação que é de alto risco porque a mãe tem uma síndrome hipertensiva descontrolada. Então, as gestantes, elas precisam saber qual a patologia, o que isso está agregado em risco, e não ser taxada como uma gestante de alto risco. E também vale lembrar que nem toda gestante de alto risco com a mesma patologia vai proceder da mesma forma que a outra, certo? Perfeitamente. Porque nós somos seres individuais, e aí, assim, por exemplo, vamos supor, eu tenho um colo curto, isso significa que eu vou logo, ou eu tenho outra patologia, aí elas chegam assim, né? Mas acontece que a minha amiga... Perfeito. Como é que é esses casos assim? Hoje eu tenho mais medo do TikTok e do Instagram do que das amigas e das vizinhas. O senhor Google? Perfeito. Então, basta a gestante colocar diabetes de alto risco. Só vai aparecer informação negativa. É porque na mídia, o negativo é que traz... Então a gente tem que começar a reverberar as coisas boas, né? Perfeito. Então, eu acredito muito, né, na leveza construída ao longo das consultas de pré-natais, certo? Uma gestante, ela precisa entender o que ela tem, quais são os riscos associados àquela patologia e desmistificar muita coisa, certo? Não é admissível hoje uma gestante achar que porque tem uma diabetes gestacional não vai conseguir parir normal porque a gestação é de alto risco. Então, foi-se o tempo, né, em que não existia essa autonomia de escolha. E hoje a gente quer que as pacientes saibam que essa possibilidade de escolha do parto, ela independe se a gestação é de alto risco ou de baixo risco, por exemplo, né? Então a gente pode falar que não existe a defesa entre uma via de parto. Existe a defesa pela vida e pelo, sei lá, pelo protagonismo da mulher, é isso? Eu acho que a mulher, desde o momento que ela sabe que fica grávida até o último momento, ela tem muitas, né, esse conflito em relação a como é que eu vou parir, o que é melhor. Muitas vezes ela quer que o médico diga para ela qual é o melhor. Se tem uma hipertensão, se tem uma diabetes, ela quer muitas vezes escutar da nossa boca que ela tem que fazer uma cesárea, tá? E o que eu digo para as gestantes é: se conheça. Você tem hoje a oportunidade, a autonomia de escolher. Mas essa escolha ela deve ser feita com orientação, de responsabilidade, baseada no que é melhor para você. Claro que vão ter condições obstétricas em que o médico vai, de fato, sinalizar a via preferencial do parto, tá? Mas são poucas as situações que tem que fazer cesárea, de fato, pela obstetrícia. Mas, culturalmente, o Brasil herda essa cultura, tá? E ninguém vai conseguir realmente impor uma mudança sem conversa, sem desmistificação, sem dizer para a gestante: olha, tá tudo bem você querer parto normal essa semana e na outra semana você querer parto cesárea. Mesmo porque tudo bem. Isso acontece com os nossos hormônios e a mulher fica desse jeito, né? A grávida, todo dia uma decisão diferente. E assim, sobre essa questão de via de parto, escolha, decisões, eu acho, minha opinião, que tem muitas pessoas que, ao invés de ter essa fala com a gestante, deixar, vamos, fica naquela do convencimento, eu vou te convencer. E aí, ela não está preparada emocionalmente para uma via de parto ou para outra e acaba sendo convencida. Isso eu estou falando para as duas vias de parto, tanto faz para a cesárea como para o parto normal. Perfeito. Existe o convencimento. Então, assim, o que eu acho importante,
É isso, é a escuta médica humanizada que vai entender que ela pode escolher, aqui no Sim, Brasil ela pode escolher sim, a via de parto sim. e que ela vai ter um médico para dar suporte. Perfeito. Eu acho que é isso que precisa. Pegar na mão da gestante e dizer assim, ó, estou com você no que você decidir. Mas aí eu vou lhe dizer, para calar um pouco minha boca, hoje eu Ah. convenci uma gestante a fazer um parto vaginal. Era uma gestante de 142 quilos. E um processo cirúrgico numa paciente com 142 quilos é um processo que tem muitos mais riscos. Então, existem essas condições em que o médico deve sentir da gestante. Eu sei que para ela, como médico, o melhor é o parto normal, certo? E eu tentei entender o motivo dela não querer o parto normal. 100% das vezes é medo. Eu ia dizer 101% das vezes. 101% das vezes é o medo. medo. E esse medo ele precisa ser destrinçado. Ele É um medo de várias coisas. Precisa saber se é um medo da vizinha, se é um medo da tia que teve uma experiência negativa, ou até mesmo dela própria e ela vai ressignificar porque não teve uma assistência humanizada, adequada. Então existem situações em que o médico tem que se impor realmente e oferecer o que é melhor para a paciente. Mas eu sou 100% defensor da autonomia da mulher. Por falar nisso, me veio aqui na cabeça sobre, falou aí do quilo, né? Sobre a obesidade, que elas chegam aqui no estúdio, tô falando isso porque elas chegam ali no estúdio comigo e falam assim, ai, Glau, não quero foto porque eu tô gorda. Aí eu brinco com ela e digo, não, mulher, tu tá grávida, mulher. Não é, rapaz. Como é isso, assim? Como é que elas chegam lá e assim, porque eu sei que tem o peso certo, essas coisas. Perfeito. Glau, como tudo na medicina, tem que ser personalizado. Se essa gestante que eu falei engravidou com 140 quilos, eu quero que ela termine a gestação sem ganhar nenhum quilo. Quero que ela termine a gestação com 140. Agora, se é outra gestante que já tem um baixo peso, eu vou querer que ela personalize esse ganho de acordo com a idade gestacional. Ou seja, no começo ganha bem menos e aí depois deixa o bebê ganhar. Então é muito personalizado. Não adianta você comparar com outra gestante, fulana de tal ganhou 15 quilos na gestação. Então é um atendimento muito personalizado. Mas sabe o que é mais importante? É ela chegar e dizer, doutor, tô gorda, né? Aí eu pergunto a seguinte coisa, mas vem cá, você tá tranquila? Ou você acha que tem culpa no cartório, né? Então, assim, devolver para a paciente essa autorreflexão. Porque o ganho de peso vai acontecer, mas a sensação de gordura, né, de engordar, a gente não quer que aconteça. Então, ela só vai engordar se ela tiver com culpa no cartório. Se não, aquele aumento de peso possivelmente é reflexo fisiológico mesmo. Certo. E aí, vamos lá. Agora eu vou levar a gente lá para a sala de parto, no parto vaginal. Vamos. Até mesmo porque, assim, eu participo também, né? E às vezes eu escuto coisas e às vezes, assim, eu digo, meu Jesus, é tantos mitos, é tantas coisas, né? Sim. E aí, elas sempre pedem para sair, para ir para cesárea, né? Elas levantam a mão. 90%. 102%. 102. Olha, eu digo para ela, se tem uma certeza, eu digo para ela e para os acompanhantes, se eu tenho uma certeza é que você vai pedir cesárea. Não, e é impressionante, é impressionante. E aí a gente vê os vídeos aí na internet, essas coisas todas. E uma vez eu estava lá e aí ela... Gente, eu vou falar aqui, depois coloque os pi aí, tá? Uns pizinhos aqui, porque... Ia falar o proibido. Não, falar o proibido. Não é nem que é proibido, é porque as pessoas não estão acostumadas a ouvir, né? Aí a gente tem duas situações que sempre acontece lá na hora do parto, ou antes, que a gestante chega assim para mim e fala assim, Lau, eu não quero parto vaginal de jeito nenhum. Aí eu pergunto, por quê? Porque o meu ânus vai emendar com a minha vagina. Para você ver, né? Mas eu confesso que eu já escutei também Bem, algumas. Mas eu acho que ela tem que estar muito à vontade para fazer essa pergunta. Então, que bom que ela fez uma pergunta besta, né? Para você. Mas aí, sabe o que é o que eu mais imagino? Eu acredito que para
que elas têm que se abrir com o médico e dizer todas as perguntas bestas, todas as coisas que passam na cabeça delas, porque assim, principalmente a gestante de primeira viagem, Sim, né? E aí chega, você tem essa intimidade, o pré-natal permite isso. perfeito. Eu acho tem que, tem que conversar besteira no pré-natal. Tem que perguntar as besteiras mais absurdas. A gestante, ela é um ser com dúvida, é uma situação nova para ela. Então, se ela escuta falar que na hora do parto a amiga teve que pegar ponto porque rasgou alguma coisa, aquele passa a ser o medo maior dela. Dela. Rasgar a genital, muitas vezes esse medo, né, de doutor, tem perigo de De emendar. emendar, né, da vagina, emendar para o Uhum. ânus, né? Então, é um medo realmente real. Muitas vezes elas não perguntam porque ficam envergonhadas. É, Mas o médico tem que explicar durante a consulta pré-natal, né, que existe sim o risco de laceração. Essa laceração, ela é algo relativamente comum e a gente divide as lacerações em alguns graus, né? O mais comum é a laceração de primeiro grau, que geralmente é só uma descontinuidade da mucosa, até as lacerações mais graves, e aí nessas lacerações mais graves, de fato, pode haver uma continuidade, né, do canal vaginal com o reto, certo? E aí são situações excepcionais, né, são extremas. extremamente excepcionais, mas que são situações que a paciente deve ter tido a informação no pré-natal que poderia acontecer isso, e se acontecer isso, a equipe vai identificar e vai submetê-la a um reparo. Eu acho que a informação antecipada, ela melhora, né, a segurança e o bem-estar da Da gestante. gestante. Esse medo do cocô, assim, das variações de deixar o ambiente ruim, sujo, acontece. E como é isso para elas, assim? Ó, a gente tem que ter uma conversa muito franca com a gestante. Tem que dizer para ela que durante o parto é fisiológico, é normal, a gente explica por que que sai cocô na hora do parto e depois de eu explicar, se ela ainda assim não entende, se ela ainda assim se incomoda, a gente tem que entender por que que aquela paciente tem tanto esse medo. Ela já passou por alguma experiência Ela ruim, tem um ela histórico, né? e você deve acolher a paciente para tentar resolver aquele problema. Ou ela vai fazer cocô sem vergonha, ou ela vai lhe perguntar se ela pode fazer algum método para esvaziar o intestino, uma dieta mais laxativa no período ali, né, do que Do antecedeu o parto. parto. Mas no fim das contas, se tem uma certeza é que vai sair cocô na Cocô hora na do hora do parto. parto. E tá tudo bem. Agora isso precisa ser conversado antes, Antes. para ela não chegar lá e de repente fechar as pernas com medo de ser cocô e na verdade ser a cabeça do menino querendo sair e ela atrapalhar essa Que às descida vezes aí. acontece muito, né? Ela É um diz, sinal clássico, né? A né, vontade de vontade de fazer fazer cocô cocô, ali é ali. é os finalmente. Agora nós vamos lá para o centro cirúrgico. Porque assim, pode ser que seja um mito meu, ou alguma coisa assim que eu vejo com mais frequência, que é gestação de alto risco É igual a é igual a cesárea. cesárea. Mito. Mito total, né? Mito total, certo? Como eu falei, qual é esse risco? Né? Então, as gestantes às vezes são taxadas por algo genérico e que não tem nada relacionado à via de parto daquela paciente. Mas só dando um exemplo, por exemplo, se essa paciente tiver uma gestação de alto risco porque tem sangramento no terceiro trimestre, viu-se que tem uma placenta que está cobrindo a passagem, essa paciente é de alto risco e vai para a cesárea porque é a única maneira do bebê nascer. Totalmente diferente daquela paciente que é hipertensa, toma medicação, consegue controlar, chegou a idade do bebê nascer e você vai submeter ela a uma indução do parto para ela realizar o sonho da vida dela, que é parir normal. Então, gestação de alto risco não tem nada a ver com cesárea. Embora a gente saiba que o dia a dia no consultório é receber esse questionamento. Ah, doutor, mas minha gestação é de risco. Será se eu vou poder parir normal? Né? E pode.
pode parir normal, mas a gestante, para ela ter essa certeza, ela precisa confiar no médico. E o médico precisa deixar claro para ela, fazer ela entender de que ela pode parir normal, de que isso não vai estar relacionado a nenhum risco adicional. Muito bem, viu, meninas? Viu, meninas de alto risco? Atenção aqui, porque assim, às vezes você tem esse sonho, a gestante tem esse sonho, mas aí colocou um nomezinho alto risco na cabeça, aí já acha que não vai dar sequência ali, né? Eu até evito, eu gosto que a paciente diga assim para mim: doutor, eu tenho uma diabetes gestacional na minha gestação e sei que a diabetes gestacional pode ter um risco do bebê ficar grande, de precisar antecipar o parto caso esse bebê cresça mais do que o que a gente considera saudável. Então eu gosto que a paciente entenda o que ela tem, qual é o risco associado àquela patologia, para ela não se igualar a tantas outras gestantes de alto risco e que muitas vezes trazem experiências, trazem relatos negativos, né? Isso. Eu sou muito defensor, né, como já falei mais uma vez, da leveza, e a leveza traz saúde mental. Gestação é para ser momento de preparação para a maternidade. E eu acredito que a gestação fala muito do que vai ser essa maternidade. Se eu tenho uma gestação leve, se eu tenho uma gestação segura, rodeada de cuidado, eu com certeza tenho maior chance de ter uma maternidade mais leve, mais tranquila. E um parto também mais leve, mais tranquilo. O parto, né? É a cereja do bolo, né? Agora é o seguinte, como temos aí a saúde íntima, e eu tenho coisas minhas assim, na cesárea, são 7 camadas, né? Sim, que corta. Todo mundo sabe dessas 7 camadas. Todo mundo sabe das 7 camadas. E no parto vaginal, vou colocar aqui normal, para a gente não ser bloqueado aqui nas redes sociais, parto normal, ele tem as possíveis lacerações. Sim. Danificando aí a nossa pepeca. Então, dito isso, na cesárea, existe a possibilidade de eu danificar minha pepeca? Acho que essa sua pergunta é o que o parto, né, pode trazer de alteração no meu corpo, né? Uma cesárea vai ter um corte e vai, no processo de cicatrização, fazer uma fibrose, pode formar aderência abdominal em algumas estruturas internas, posso ter complicações associadas, mas não estamos aqui para botar medo. Estamos aqui só para falar. Curiosidades. E já no parto vaginal, né, a gente pode ter laceração do colo uterino, pode ter laceração também da mucosa vaginal interna, pode ter laceração também dos pequenos lábios vaginais. Então, são alterações que não estão ao nosso controle prever, mas que hoje em dia o preparo para o parto com fisioterapia pélvica, né, com alguns exercícios que a gente faz até mesmo durante o parto, reduzem os riscos dessas lacerações. Mas a mulher precisa estar ciente, sim, de que pode ter uma laceração no canal vaginal e isso ser necessário uma correção cirúrgica, né, tanto para controle de sangramento, mas como também para a estética, propriamente dito. Era essa a minha dúvida, assim, por exemplo, na estética propriamente dita, assim, quando a gente faz a cesárea, ok, não interfere lá nas coisinhas. Perfeito. Aí eu queria falar sobre um assunto legal para poder entrar. Então, puerpério, pós-parto, o que muda, né, no corpo da mulher, né? É bem comum a gente escutar que o pós-parto é um período difícil, que ninguém quer namorar, que a vagina fica seca, 45 dias. Não tem vontade. Então, primeiro, cada mulher vai responder de uma maneira diferente. O mais comum é que ocorram algumas alterações, que a gente chama de alterações fisiológicas, até que o corpo volte à funcionalidade antes da gestação. Por exemplo, por que a vagina da mulher fica seca no pós-parto? Mudança hormonal. Por que incha?
no pós-parto. Incha mais se for o vaginal. Se for a cesárea, a gente não espera grandes alterações. Afinal, toda vagina de gestante já é um pouco mais inchada, tá? Na cesárea, eu não espero que esse inchaço aumente no pós-parto. Já no parto vaginal, eu espero que a vagina fique um pouco mais túrgida, né, mais edemaciada, que possam ocorrer lacerações, que deixe, né, esse trajeto com a sensação de ardor, por exemplo. Com o tempo, né, a gente observa, principalmente nas mães que amamentam, uma queixa comum de secura vaginal intensa. Isso é explicado por uma questão hormonal, né? O estrógeno muito baixo faz com que não produza muco suficiente. E a paciente precisa se perguntar: essa secura está me incomodando a ponto de causar um sofrimento, né, de causar um desconforto, ou dá para eu segurar? Se der para segurar, Glau, tá tudo bem. Mas se for algo exagerado, algo diferente, essa paciente ela tem que ser examinada, porque existe o que é normal para um também não é normal para outro, né? Então hoje a gente espera que a paciente tenha essa informação para saber o momento de buscar ajuda. Nem tudo também é normal para determinada pessoa. Por exemplo, retorno da atividade sexual. Foi-se o tempo que a gente taxava para todo mundo que só podia namorar depois do resguardo, que era ali os 45 dias, né? Hoje eu acredito numa personalização dessa orientação, ou seja, você pariu normal, na sua revisão de parto, eu vi o seu canal vaginal, não tinha nenhuma laceração, nenhuma ferida. Ah, doutor, mas está com 25 dias que eu pari e eu estou com vontade de ter já relação, mas eu não posso porque só é depois de 45 dias do parto. Então hoje isso não existe mais. Então a mulher ela precisa conhecer o corpo e receber a orientação de que momento. E a mulher sente o momento que está preparada para esse retorno. Não é fácil. Afinal de contas, o puerpério, ele tem uma carga emocional muito alta, né? E às vezes o problema da falta da libido não é porque a vagina está seca, é porque a paciente não está mesmo conectada com aquele momento. Às vezes é a maioria dos casos, né? Maioria dos casos, mas o contrário também existe. Sim. Também existe aquela paciente que acredita, né, numa volta precoce da relação sexual como algo benéfico para ela, para o relacionamento dela. E a gente tem que estar para amparar e deixar ela fazer com segurança. Certo. Então vamos dizer assim, a saúde íntima, ela envolve algumas coisas, e quando eu busco, quando é que elas aqui que estão nos assistindo, que tem alguma coisa, que acham... mulher acha defeito em tudo, tá? Perfeito. Mulher acha defeito em tudo, já começa por aí. E detalhe, mulher ama uma estética. Ama uma estética. Aí, quando é que ou depois do parto, ou antes, ou não tem nada a ver, ou eu que estou aqui variando, porque eu já estou aqui pensando mil coisas, para arrumar mesmo a minha região íntima de forma estética, para ninfoplastia, né? Perfeito. Você está se referindo a uma paciente que, porventura, durante o parto, teve alguma mudança, né, na estética da vulva, né? Primeiro, só para a gente recapitular um pouquinho. Antigamente, fazia episiotomia em quase toda paciente. Cortava mesmo o lábio, né? Isso é uma mutilação. O lábio daquela paciente vai ter uma retração, vai ter uma estética diferente. Hoje em dia são raros casos que ocorrem laceração propriamente no períneo ou nos lábios. Isso é exceção. No entanto, pode sim ocorrer essa laceração e isso tem que ser levado em consideração. Não é algo para ser ignorado. E não é a estética somente, né? É deixar a bichinha organizadinha ali. Eu acho que é algo que tem que ser levado com seriedade. Afinal de contas, causar uma sequela na região íntima, né, em um parto pode trazer um prejuízo emocional para aquela paciente depois e ser um motivo
puramente ali que poderia ter sido corrigido no período do parto. E aí a paciente ignora aquilo, acha que não tem o que fazer e de repente está Às vezes ela insatisfeita. não vai buscar porque ela nem tem conhecimento. Mas agora elas estão sabendo. Sim. Então, assim, o que eu defendo disso? Né? Converse com o seu médico, doutor. E se rasgar, o senhor costura ali, né? Para tocar no assunto, né? Mas Para paciente entender que se ocorrer uma laceração, tem solução, mas que ela tenha, né, a autonomia também para cobrar essa correção, para querer ali um restabelecimento da funcionalidade estética da paciente, tem muita ligação. E quando for a ninfoplastia só por estética mesmo, assim. Você chega lá e aí eu não tô feliz, entro lá no seu consultório e digo, doutor, bora aqui, vamos olhar. É uma questão que o senhor olha e vai dizer, doidas, faz isso não. Vamos entrar nesse assunto mesmo. Vamos entrar, doutor. Vamos entrar que assim. Eu sou apaixonado, né, pelo poder de transformação na estética íntima, né? Eu acho que isso devolve vida, devolve bem-estar, né? Mas ainda existe muita brincadeira, existe muita piadinha e chega, né? Eu acho que foi-se o tempo em que a região genital não era para ser visto e não ser cuidada, né? Reflexo disso é um aumento grande na procura, né, no interesse por procedimentos estéticos na região genital. Deixando claro que eu sou totalmente contra a mercantilização, né, desses procedimentos. Eu acho que tudo tem que ser levado com muita seriedade e sempre pautado na indicação, tá? Mas já que você perguntou, eu acho que a indicação da cirurgia ela tem um fator primordial: incômodo. Então, se a paciente tem incômodo, ela já tem uma indicação de fazer uma consulta, né? De olhar para aquilo. Ela se percebeu nesse momento, ela né? se percebeu, ou às vezes ela se percebeu já há muito tempo e só agora ela está segura para resolver aquele problema. Porque o que eu mais escuto, né, quem tem esse doutor, eu tenho que resolver esse problema. Então, assim, de fato, elas trazem como um problema. E o que é esse problema? Esse problema é um descontentamento, às vezes, né, com o formato estético da vulva, que pode influenciar só emocionalmente, mas que também pode influenciar funcionalmente, certo? E as duas pacientes precisam ser ouvidas. Tanto a que sente dor na hora da relação, porque tem um excesso de pele, ou a paciente que não consegue vestir uma roupa íntima de uma maneira confortável devido ao excesso de pele, ou só porque ela acha feio, porque ela tem vergonha, porque ela prefere ter relação no escuro. Já pensou o impacto emocional disso? É muito grande, é muito alto. Tem pacientes, né, que a gente opera que nos ensinam muito sobre como elas precisam ser acolhidas, né? Então, tem pacientes que não fazem exames de prevenção ginecológica porque têm vergonha de se despir na frente do ginecologista, né? Que é alguém que vai olhar só para aquilo. E isso muitas vezes, né, é reflexo de uma autoimagem que ela tem, né? Ou seja, a estética, ela não é só estética por simples estética, pela beleza. Ela tem todo o lado emocional em volta. Por mais que seja muito clichê, né, falar que não é só sobre estética, né? Mas eu acho que é entender, né, o que a cirurgia pode proporcionar de melhoria para aquela paciente. Então, se eu acho que fazendo o procedimento ela vai ficar mais confortável, mais segura, deixou de ser só estético e passou a ser algo que vai impactar. O Ministério da Saúde define como saúde íntima o bem-estar sexual e emocional da paciente. Então, se eu pergunto como é que está a sua saúde íntima, se está tudo bem com a sua saúde íntima, eu tenho que saber como é que está a sua sexualidade, como é que está o seu bem-estar emocional. E vamos combinar.
Sexo e emoção e emocional tem tudo a ver. Andam juntos, Não né? tem como uma paciente, né? Você tem que ter empatia com a paciente que está desconfortável na hora da relação porque tem vergonha da sua região íntima. Então, se ela Perfeito. só faz relação no escuro, com certeza aquela relação não é tão prazerosa quanto deveria. É. Gente, que assunto bom. Eu acho que eu faria um podcast só sobre linfopatia. É muita informação, é muita coisa por um pouco tempo que nós temos aqui, mas eu já lhe agradeço demais a sua presença, foi enriquecedor e saber de tudo, assim, falar da transformação do corpo, falar o que acontece, que são assuntos que às vezes a gente não escuta muito e é importante ser dito. Agradeço demais o convite, Glau. Acho que a gente tem a missão de levar informação de qualidade e prometo que a gente vem aqui depois hoje para falar coisas realmente para ajudar, né? Acho que hoje foi mais para a gente se conhecer, mas depois a gente vem falar um pouquinho sobre descolamento de placenta, sobre sangramento na gestação, que eu acho que são essas informações que vão levar paz para quem está passando por isso, não esses vídeos que tem aí no TikTok para... Mas, se vocês tiverem dúvidas, alguma coisa, pode acessar o Instagram aqui do doutor, quiser antecipar algum assunto, falem com ele, porque aqui realmente é esse boom de informação, Sim. mas que realmente, assim, são muitos assuntos e cada um leva um tempo, tem ali o seu ritmo, tem as suas desmistificações, né, tem os seus mitos e as suas verdades. Perfeito. E pensando nisso, então nós vamos agora para um bate-bola. Topa? Bora. É respondendo rápido, sem pensar muito. E fica tranquilo, se sair qualquer coisa aí, a gente continua, porque as nossas gestantezinhas entendem. Bora. Então, bora. Pré-natal em uma palavra. Leveza. A principal missão do obstetra. Garantir a segurança do binômio mãe-bebê. Ainda bem, gente, que ele contou uma frase. Tá ótimo. Era uma palavra só. Mas tá perfeito. O mito sobre gravidez que você sempre desmente. Se eu tiver alguma doença, eu não posso parir normal. Algo que toda gestante deveria ouvir mais. Como você está? Está tudo bem? Ai, agora eu quero te dar um abraço. Parto vaginal, define em uma palavra. Tenho inveja dessa sensação emocional. Eu acho que eu não consigo definir. Eu acho que só quem pariu consegue descrever esse momento. Eu acho que é uma conexão, é algo químico, é algo divino. Para quem quer, eu acho que é a melhor escolha do mundo. Cesárea bem indicada é? É segurança, é sinal de vida. A mudança mais bonita que você vê nas pacientes depois do parto? Saber que gerou aquela vida, que é dela. O maior medo da gestante hoje? Morrer. Da mãe também, sabia? Na hora do parto. Da mãe, toda mãe tem medo de Tem morrer. medo de Sabe por morrer. quê? Por quê? Tem medo de deixar o filho. Cara, é doido isso. Mas é a verdade, então veio na lata, é medo de morrer. Um erro comum do pós-parto. Não cuidar da saúde íntima, leia-se saúde do corpo e saúde da mente. Uma pergunta que aparece para ti nas consultas. Será que eu vou conseguir ter esse menino normal? É boa. Eu acho que todos devem fazer mesmo, né? Ai. Algo que você considera essencial no plano de parto. Playlist da gestante. Eu também gosto. Adoro. Tem que ter. Tem que ter. A melhor forma de humanizar a assistência? Sendo amigo da paciente. O momento mais marcante na obstetrícia para você? Eu acho que eu ainda não era nem... Eu não era nem obstetra ainda. Eu era um plantonista de um hospital. E uma paciente pariu e teve uma hemorragia grave. E através das minhas manobras eu consegui, e a ajuda de Deus, consegui salvar aquela gestante.
Acho que é uma cena marcante que eu tenho, foi algo que Deus pegou a minha mão e fez as manobras, porque eu acho que nem eu sabia o que eu estava fazendo ali, era algo complexo, o interior só tinha um médico plantonista, e Deus fez com que me usou para salvar realmente a vida daquela mãe. Seu propósito estava. Agora, uma frase que resume Dr. Fábio. Eu acho que empatia, eu acho que curiosidade de saber como a paciente está, de desvendar, não de furar aquele bloqueio. Eu acho que eu gosto de me conectar a fundo com quem eu me relaciono. E dentro do consultório não é diferente. Eu gosto de falar a verdade e gosto de escutar a verdade. E eu acho que esse encontro é o meu grande diferencial, é conexão com a paciente. Agora, deixa aí uma mensagem para elas, uma dica, alguma coisa que venha aí direto do seu coração. Pode falar com ela. O recado é para vocês serem felizes todos os dias. Ali tem uma vida, tem presente de Deus. E isso por si só é motivo para ser feliz todo dia. A gestação fala muito de quem vai ser você como mãe. Então, meu objetivo é que vocês curtam a gestação, que vocês se sintam felizes por estar grávida. Acho que é esse o principal objetivo. Arrasou! É isso. Minhas barrigudinhas, minhas mamães, minhas tentantes, muito obrigada por nos ouvir até aqui. Esse foi um episódio preparado especialmente para vocês, aqui com o Dr. Fábio. Muito obrigada pelo seu sim e até o próximo episódio. Tchau!